Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor João Daniel e na aula de hoje a gente vai abordar os modelos atômicos, certo? O nosso público-alvo é o primeiro ano do ensino médio, mas antes da gente começar, não esquece de dar aquele joinha no vídeo, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Beleza? Então bora lá? Na ciência, nada se perde, tudo se ressignifica. E é com a frase de Isaac Newton que eu gostaria de começar essa aula de modelos atômicos. Isaac Newton, todos conhecem, foi um cientista inglês, tá? Fez muitos estudos na área da física, mas não propôs nenhum modelo atômico. Mas por que, professor, você traz ele? Porque essa frase dele é bem interessante. Se vi mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. O desenvolvimento da ciência se dá assim. Alguém colaborou para que um outro fosse ainda mais longe. E assim sucessivamente. É isso que a gente vai ver ao longo desta aula. Gosto também de trazer a fala do pesquisador em História da Ciência, o Thomas Kuhn, o autor das revoluções científicas, que ele diz que a ciência precisa de uma revolução, precisa de um paradigma. O paradigma é a questão principal, a questão que norteia o problema. E quando você desenvolve um modelo que resolve e propõe uma resolução àquele problema, você está resolvendo um paradigma. Mas quando aparece um novo problema que o seu modelo não consegue resolver, aí se faz necessário uma revolução. Então, gosto sempre de trazer a fala do Isaac Newton e a fala do Thomas Kuhn, porque tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui. A mudança de paradigma, estar de pé sobre o ombro de gigantes, a revolução científica, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Afinal, o que é um modelo? Então, a gente pensa logo em um modelo da moda, né? Passarela, de comercial, de televisão, etc. Mas será que o modelo que a gente está falando na química tem alguma equivalência com os modelos da passarela? Então, algumas definições de modelo. A gente vai dar uma olhadinha no dicionário. Aqui, o que é modelo? Representação em escala reduzida de objeto, obra de arquitetura. Objeto ou pessoa em cuja representação estética trabalha o artista. Coisa ou pessoa que serve de imagem. Aparelho ou conjunto de aparelhos que permitem a reprodução de determinadas peças por processo. Representante típico de uma categoria. Manequim e exemplo dado por uma pessoa, uma coisa que possui determinada característica. Aqui na química, a gente vai no modelo, quando a gente vai falar do modelo atômico, a gente vai ficar entre a definição 5 e a definição 7. Mas essas definições encontradas no dicionário ainda não são a definição de modelo científico, certo? Porque o modelo científico, ele é uma idealização simplificada de algo, de um sistema que possui maior complexidade. O modelo tem que explicar a essência do macro, do sistema maior, certo? Diminuindo a sua complexidade, mas não deixando de lado o que é aquele sistema, a representação daquele sistema, certo? Isso que é o modelo científico. Então, essa história de modelo, gente, ela é antiga. Ela vem da Grécia Antiga. Os filósofos, na época não existia essa denominação de cientista, químico, físico, matemático, eram todos filósofos. Eles já pensavam em um modelo para representar as peças constituintes do nosso universo. Então, um dos primeiros a trazerem essa questão foram Leucipo e Demócrito, numa escola filosófica lá em Abdera. Eles propuseram um modelo atômico em que diziam que a matéria era descontínua, composta por minúsculas partículas indivisíveis. Eles cunharam o termo átomo, que significa não átomo divisível. Não divisão, né? Não tem divisão. Então, eles partiram assim, do conceito filosófico. E se, um exemplo, né? E se eu cortar um pedaço de papiro em infinitos pedaços, vou cortando, cortando, até chegar um momento que eu não vou conseguir partir mais. Eu vou chegar no átomo, em um estado de não divisão, em que é impossível se dividir.
Em contraposição a Leucipo e Demócrito, a gente tem Aristóteles. Ele propunha que a matéria era contínua e era composta por ar, fogo, terra e água, e há combinação entre esses elementos. Eu deixo a pergunta para vocês. Qual desses três filósofos, né? Qual dessas Leucipo, Demócrito e Aristóteles, quais desses vocês conhecem? Provavelmente vocês vão me dizer que conhecem Aristóteles. E não estão errados, certo? Em dizer isso. Por quê? Aristóteles ele goza de um prestígio maior se comparado com Leucipo e Demócrito. E foi esse prestígio que fez com que o modelo proposto por Aristóteles perdurasse por mais tempo, certo? Então, Aristóteles, em comparação com Leucipo e Demócrito, né, gozando do prestígio, fez com que o modelo dele perdurasse mais. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, ó. A sociedade da época era ver para crer, não acreditou no modelo proposto por Leucipo e Demócrito, porque eles não tinham muito prestígio, preferiram o modelo de Aristóteles. Eu gosto de dar esse exemplo, que é o seguinte: a credibilidade. A gente vai ter uma notícia no Jornal Nacional e uma fofoca, uma notícia contada por uma outra pessoa. Então, o jornal ele goza de mais prestígio se comparado a uma fofoca que você ouviu, uma notícia de uma outra pessoa, uma fonte não confiável. Então as pessoas levaram em consideração o modelo proposto por Aristóteles, baseado na credibilidade que Aristóteles passava, transmitia, certo? Então Dalton, aí tá, passou um tempo, né? Bastante tempo. Essa questão de Aristóteles, Leucipo e Demócrito foi antes de Cristo. E o modelo de Aristóteles perdura por mais de 1000 anos. Só depois que Dalton, que é um cientista inglês, retoma os conceitos de Leucipo e Demócrito para explicar fenômenos químicos estudados por outros dois cientistas, que eram Proust e Lavoisier. Então, Dalton, ele retoma esse modelo, né, fala do átomo, da questão da partícula indivisível que compõe a matéria, e o modelo dele é associado à bola de bilhar, à bola de sinuca, né? Que só uma brincadeira aqui do Baianinho de Mauá, uma bola de sinuca mesmo, esfera rígida. A gente sabe que a bola de sinuca não é rígida, ela pode se quebrar, mas é um exemplo da representação do modelo, uma esfera rígida e indivisível, certo? O modelo fica conhecido como bola de bilhar, como eu já falei, e tem alguns postulados, né, que ele apresenta. São eles: todas as substâncias são formadas por átomos, átomos de um mesmo elemento químico são iguais, átomos de diferentes elementos químicos são diferentes, reações promovem recombinação de átomos, átomos não são criados nem destruídos, átomos são esferas indivisíveis e substâncias compostas são formadas por átomos de elementos diferentes que se combinam. Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Beleza. Essas foram as propostas que Dalton trouxe à época, lá no século XIX. O que acontece? Nem tudo o modelo atômico de Dalton era capaz de explicar. E tá aí. Dalton, ele se viu, né, frente a frente com um paradigma que era o que Lavoisier e Proust estavam estudando na época. Uma questão. Ele desenvolveu um modelo que respondia aquelas questões. Mas fez-se necessário uma revolução científica, porque um novo paradigma foi introduzido. O modelo atômico de Dalton não podia explicar, por exemplo, o fenômeno de eletrização da matéria, porque o fenômeno de eletrização da matéria está relacionado a partículas carregadas no átomo. E Dalton não previa a existência dessas partículas no átomo. Certo? Então, esse fenômeno, como vocês estão vendo aí no GIF, nesse videozinho de eletrização, não era previsto por Dalton. E o que acontece? Um novo modelo se faz necessário. Porque a revolução científica se faz dessa forma. Quando um modelo não consegue explicar determinada questão, ou seja, quando surge um novo paradigma para a ciência, é necessário a revolução.
O que Dalton fez, o que Dalton propôs, é lixo, professor? Não. Dalton contribuiu significativamente. Lembre da frase de Newton. Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. Então, Dalton é um gigante que outros cientistas irão se apoiar para vislumbrar um horizonte ainda mais distante. Então, Crookes, ele é um cientista assim, essencial para a evolução dos modelos atômicos. Sem ele, não haveria tal evolução. Entre 1869 e 1875, ainda no século XIX, o físico inglês William Crookes realizou experimentos com a eletrização de gases em um tubo, né? Então, ele desenvolveu um aparato denominado ampola de Crookes, que se parece, né, de certa forma, assim, trazendo para a nossa era, se parece muito com uma lâmpada fluorescente tubular, certo? Onde a gente tem um gás ali que é percorrido por uma corrente elétrica e esse gás emite uma radiação. Então, a experiência consiste em um tubo de vidro com dois eletrodos, né, metálicos, em que passa uma corrente elétrica, vai de um eletrodo a outro, e entre esses eletrodos a gente tem um gás. Então, quando esses eletrodos eram submetidos a uma diferença grande de potencial, cerca de 10 mil volts, uma luminescência surgia na parede oposta ao cátodo, né, que é o eletrodo negativo. Surgia uma luminescência aqui. Deixa eu pegar a minha caneta. A luminescência surge aqui, certo? Então, isso recebeu o nome de raios catódicos, porque era ali naquela região do cátodo que se observava aquela luminescência. Crookes, ele testou com vários gases, mudou os gases e ele chegou a uma seguinte constatação. Os gases são constituídos de átomos, beleza. Eu não nego isso que Dalton falou. Mas os gases também têm partículas carregadas negativamente. Essas partículas também podem ser atraídas ou o seu movimento, a direção do seu movimento pode ser desviada por um ímã, que foi o que vocês estão vendo aqui no GIF. Então, através dessas constatações, Crookes propõe que no átomo existem partículas carregadas negativamente, que são os elétrons que a gente vai ver mais na frente. Então, um novo modelo se fez necessário. Um modelo proposto por Thomson, em 1897. Intrigado com aqueles fenômenos que Crookes observou, então ele resolve propor um novo modelo atômico para abarcar uma explicação lógica para aquele fenômeno. O que é que ele faz? O modelo atômico dele é conhecido como modelo atômico do pudim de passas. Ele mantém a esfera rígida de Dalton, e nessa esfera a gente tem incrustadas pequenas cargas, partículas de carga negativa, denominadas elétrons. A esfera agora de Dalton, ela é uma massa de carga positiva, ainda indivisível para Thomson, e nela tem incrustadas pequenas partículas de carga negativa. O modelo atômico dele foi conhecido como o modelo do pudim de passas, então, ou panetone, como vocês queiram. Se lembram o panetone. Você parte o panetone e está lá aquela massa, a massa do panetone é carga positiva e as passas que estão ali são as cargas negativas, os elétrons, certo? Mas de novo, professor, de novo, nada é eterno, gente. Marie Curie e Henri Becquerel promovem uma outra mudança nos modelos atômicos. O finalzinho do século XIX foi um período de grandes revoluções científicas. Marie Curie e Henri Becquerel, juntos, estudando o fenômeno da radioatividade, perceberam que o modelo atômico de Thomson não era capaz de descrever aqueles fenômenos. Então, bora lá. Marie Curie ela foi uma cientista franco-polonesa, pioneira no estudo da radioatividade. Seus estudos lhe renderam 2 prêmios Nobel, um de Química e um de Física. Tá? Ela tem até um filme chamado Radioactive, quem quiser assistir. Juntamente com Henri Becquerel, estudando
sais radioativos, minerais radioativos, eles chegam à descoberta desse fenômeno da radioatividade que era atrelada principalmente a compostos de urânio. Além disso, olha que interessante. Houve também as contribuições de Röntgen, que é esse outro cientista aqui. Ele descobriu o raio-x. Então, a descoberta do raio-x, da emissão de raio-x, a emissão de partículas pelos átomos, também abalou o modelo atômico de Thomson. Se vocês prestarem atenção direitinho aqui na imagem, vocês vão ver que Röntgen ele está utilizando uma ampola de Crookes. Olha a ampola aqui, ó. Investigando a ampola de Crookes, Röntgen descobriu o raio-x. Observe como Crookes foi importante. Novamente, Crookes voltando aqui. Sem ele não haveria evolução do modelo atômico. Então, essas contribuições, esses novos paradigmas, abalaram o modelo vigente, que era o modelo de Thomson. Se fez necessário a formulação de um novo modelo que abarcasse o raio-x, a radioatividade e a descoberta também de partículas, outras partículas como o próton, que foi descoberta pouco depois. Também utilizando o experimento do ampola de Crookes. Então, o que faz agora? Um novo modelo. Um modelo desenvolvido por Rutherford e Bohr, modificado por Bohr um pouco mais à frente. Como é esse modelo? Aqui Rutherford à esquerda, Bohr à direita. Então, aproveitando, né, entre aspas, o momento, Rutherford realiza experimentos com radioatividade e raio-x. Os resultados de seus experimentos culminaram no desenvolvimento de um modelo atômico. Então, se vocês procurarem aí no YouTube, vou colocar aqui na descrição do vídeo um vídeo de um simulador do experimento de Rutherford. Rutherford utilizou uma espécie radioativa, como uma arma, né? Um tipo de arma. E ele atirou em uma fina lâmina de ouro, partículas radioativas. O que ele queria ver? Ele queria constatar se o modelo de Thomson era realmente aquilo ali que ele tinha proposto. Se era cabível, se conseguia ainda se manter. O que acontece? Ele atirou em uma fina lâmina de ouro com uma carga de partículas radioativas, tá? Focalizou na lâmina. O que ele observou? Algumas partículas ricocheteavam. Essas partículas elas tinham carga positiva, tá, gente? Essas balas que ele atirou na lâmina de ouro. Ricocheteavam. Ele observou isso quando ele colocou uma espécie de filme fotográfico. Então, algumas ricocheteavam, ou seja, batiam em algo de mesma carga e retornavam. Então, Rutherford constatou que no átomo tinham partículas carregadas positivamente. E elas estavam concentradas em uma região, que foi o núcleo atômico. Então, uma região com cargas positivas. Beleza, isso Thomson não previa. Algumas se desviavam, porque interagiam com outras espécies, provavelmente espécies carregadas negativamente. Davam uma leve interação e davam um desvio. Né? Ou com o próprio núcleo, né? A repulsão também causava esse desvio. Mas muitas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvio nenhum. Então, Rutherford chegou à constatação do seguinte: o núcleo atômico tem partículas carregadas positivamente. Eu tenho os elétrons, lá como a gente já tinha visto antes, mas eles estão orbitando, né, girando ao redor do núcleo. Mas o átomo também é um grande vazio. O modelo atômico de Rutherford-Bohr é conhecido como modelo atômico planetário, em que o núcleo, né, que equivale ao Sol, o núcleo atômico equivale ao nosso Sol, e os planetas equivalem aos elétrons. Os elétrons orbitam esse núcleo, certo? Então, esse núcleo pequeno dotado de cargas positivas foi observado pelo experimento de Rutherford e a órbita dos elétrons também pode ser observada, não observado diretamente, mas indiretamente, pelo experimento de Rutherford. Então, Rutherford e Bohr contribuíram significativamente. Bohr modifica um pouco mais à frente o modelo atômico proposto por Rutherford, né, trazendo questões já da mecânica quântica.
da física quântica, que estava evoluindo na época. Mas, essencialmente, o modelo atômico de Rutherford e Bohr é um modelo atômico planetário. Rutherford e Bohr também trazem a questão do átomo ser dividido em camadas, e cada camada pode ser ocupada por uma determinada quantidade de elétrons, mas isso é uma questão para uma próxima aula. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês na aula de hoje. E é isso aí. Não esquece de dar o like, curtir, comentar e compartilhar essa videoaula. Até a próxima!